Boa noite a todos. Dando início à sessão ordinária de hoje, gostaria de comunicar a todos os vereadores que a falta do nosso segundo secretário, por motivo de saúde, está participando via online aqui no telefone. Então, gostaria de convidar o primeiro secretário a realizar a chamada regimental. Alexandre Donizete Lopes, presente. Benedito Franco da Costa. Presente. Cleomar Faria Gonçalves. Presente. Edivan Castro Tonelotti. Presente. Ismael Aparecido Marçal. Juliana Lima de Miranda. Presente. Lúcio Roberto Binatti. Presente. Rui Dias Barbosa. Presente. Uelto de Paula Garcia. Presente. Verificada a presença de no mínimo um terço dos vereadores, declaro instalada a sessão. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da ata da sessão passada. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata. O vereador Lúcio está pedindo a dispensa da ata. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário se manifeste levantando. Foi aprovado por todos. Dando prosseguimento, peço ao primeiro secretário que faça a leitura das respostas da devolutiva das denúncias que recebemos. Como eu havia feito o ofício, dei um prazo de resposta e hoje estarei apresentando as devolutivas das denúncias. Em atenção ao requerimento aprovado pelos senhores, segue em anexo as respostas. Documento tipo informação, protocolo 640825, data do envio 21/7/2022. Assunto, transporte público. Síntese do pedido de informações. O denunciante gostaria de saber se o irmão do vereador Lúcio, senhor Ayrton, realizou o pagamento das multas de trânsito que deu causa, na qualidade de servidor no município. Resposta, sim. Ayrton Binatti efetuou o pagamento das multas de trânsito a que deu causa, conforme documentos em anexo. Foi notificado pelo setor jurídico, responsável pela frota de veículos, senhor Marcelo Risato, e o denunciante Ayrton. Em suma, as respostas foram no mesmo sentido, de que Ayrton Binatti quitou antecipadamente 12 multas de trânsito das 17 que sofreu, com recurso próprio, e converteu as 5 multas em advertência por escrito e, portanto, não causou dano algum ao erário público, conforme comprovado pelos recibos e pagamentos e notificações de resultado de conversões em advertência e anexo. Documento tipo informação protocolo número 564145, data do envio 25/7/2022. Assunto, saúde, síntese da reclamação. O denunciante em síntese reclama que há problemas nas escalas dos médicos, que antes das 8 da manhã não há médicos para atendimento na UBS. Resposta, a secretária da Saúde foi notificada pelo setor jurídico do município de Meridiano e apresentou justificativas de que há profissional médico disponível na UBS desde as 7 da manhã até as 21 horas, conforme horário de funcionamento da USB, e apresentou escala com horário dos médicos conforme documento em anexo. Essa resposta ela veio com um anexo informando todos os horários dos médicos. Documento tipo denúncia, protocolo 12... Horário médico da Estratégia da Saúde e da Família. Doutora Beatriz, segunda, das 7 às 11, do meio-dia às 15 horas. Terça, das 7 às 11, visita domiciliar, 13 às 17 horas. Quarta, das 7 às 11 e das 12 às 15 horas. Quinta, das 7 às 11 e das 12 às 15 horas. Sexta, das 7 às 11 e das 12 às 15 horas. Doutora Clareana. Segunda, das 8 às 11 e do meio-dia às 16 horas. Terça, das 8 às 11 e do meio-dia às 16 horas.
quarta, das 8 às 11 e do meio-dia às 16 horas, quinta, das 9 às 11 e do meio-dia às 17 horas, sexta, 8 às 11, visita domiciliar, e das 13 às 16 horas. Horário médico da unidade: Dr. Franco, segunda, 7 às 11, terça, 7 às 11 no Santo Antônio, quarta, 7 às 11, quinta, a partir das 18 horas para pequena cirurgia, sexta, 13 às 17 horas. Doutora Silvia, segunda, 14 às 17 horas, terça, 7 às 11 horas, quarta, 14 às 17 horas, quinta, 7 às 11 horas, sexta, 7 às 11 horas. Doutor Paulo, segunda, 13 às 17 horas, terça não tem, quarta, 7 às 11 horas, 15 em 15 dias no Santo Antônio. Quinta não tem, sexta não tem. Doutora Lília, segunda, das 13h30 às 16h30, terça, das 7h30 às 10h30 no Santo Antônio do Viradouro, quarta, das 16 às 19 horas, quinta, das 13h30 às 16h30, sextas, das 7h30 às 10h30. Dr. Osni, segunda não vem, terça também não, quarta, 7 às 11 horas, 13 às 16 horas, pré-natal. Quinta não tem, sexta, das 7 às 12 horas, no Santo Antônio do Viradouro, 12 às 16 horas. Doutora Tássia, segunda, às 17 às 21 horas, terça, 17 às 21 horas, quarta, 17 às 21 horas, quinta, 17 às 21 horas e sexta, 17 às 21 horas. Agora eu vou ler a resposta da denúncia relacionada a transporte público, protocolo 1268-212. Síntese da reclamação. O denunciante, em síntese, denuncia que o transporte público do município de Meridiano está sendo usado por uma empresa de Fernandópolis, que, se a mesma se localiza em frente ao Morini, informa que o micro-ônibus vem até o trevo de Meridiano e volta até a empresa para deixar os funcionários, e que o combinado do empresário com a prefeita era empregar os munícipes, o que não está acontecendo. Resposta. O responsável pelo almoxarifado, o Sr. Valdir Alves Pereira, foi notificado pelo setor jurídico do município de Meridiano, com solicitação expressa pela procuradora para cessação do transporte, se estiver ocorrendo o transporte de trabalhadores de outro município para a respectiva empresa. A justificativa pelo responsável pelo almoxarifado foi de que foi cortado o transporte para todo e qualquer caroneiro de outro município, e isso teria acontecido desde o dia 3 de agosto, que a empresa atualmente encontra-se empregando pessoas de Meridiano e que o transporte realizado é somente para os residentes nas circunscrições do município. Documento tipo denúncia, protocolo 392-444. Data 25/7/2022. Síntese da reclamação. O denunciante, em síntese, solicita uma análise do holerite da servidora pública Gisele da Silva Guirardi, pois entende que haveria uma possível irregularidade no mesmo, uma vez que a servidora teria deixado claro em suas falas nos corredores dos departamentos públicos que apenas permanece no cargo por conta de uma evolução funcional. Segundo o denunciante, a mesma teria sido contemplada com evolução salarial, computando os meses em que os salários dos servidores ficaram congelados em decorrência da Lei Complementar 173/2020. Resposta. O setor de recursos humanos e a servidora Gisele da Silva Guirardi foram notificados pelo setor jurídico para apresentarem explicações. O setor de recursos humanos, em atendimento à solicitação da denunciante, analisou o holerite da servidora Gisele da Silva Guirardi e não encontrou nenhuma irregularidade. Informou que, conforme inciso 1 do artigo 8 da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021 de conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder ou de órgão,
servidores e empregados públicos. A servidora Gisele da Silva Girardi é atualmente professora efetiva do município de Meridiano. Foi nomeada ao cargo de diretora da escola no dia 12 de fevereiro de 2020, através da portaria número 020/2020. E nesse período não recebeu nenhuma evolução salarial, conforme documento em anexo, apenas os proventos do cargo de diretora e proventos proporcionais de oficinas curriculares. Em 4 de janeiro de 2021, foi nomeada ao cargo de secretária municipal de educação, com proventos salariais de R$ 4.500, cujo triênio incidia sobre o salário de professor 24 horas. Em dezembro de 2021, foi aprovado o aumento da carga horária de professor de educação infantil, de 24 horas para 30 horas. Em 17 de janeiro de 2022, logo após a período de vigência da Lei Complementar 173, a mesma, juntamente com a professora Carla, Raquel, Lisandra, Lilian, Eliane, Elaine e Rosângela, fizeram opção pela remuneração do cargo efetivo acrescido da gratificação de 30%, cujo triênio passou a ser pago sobre o salário de professor 30 horas. Portanto, não houve evolução funcional, vantagem, aumento ou reajuste no período de congelamento. Anexo à ficha financeira da mesma comprovando o alegado. As justificativas da professora Gisele da Silva Girardi condiz com a mesma justificativa apresentada pelo setor de recursos humanos, no sentido de que não tem havido evolução salarial no período de congelamento. E, ao final, informou que não é responsável pelos cálculos dos olerites das professoras, nem mesmo o seu. Esperando de assim, estamos dando a merecida atenção aos pleitos em questão. Aproveitamos do ensejo para consignar a Vossa Excelência e aos demais dignos pares desse Legislativo os nossos melhores e renovados sentimentos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Márcia Cristina Adriano de Lima, Prefeita Municipal. Aqui, pessoal, ela enviou diversos anexos comprovando essas respostas. Tem das multas, tem da evolução salarial. Então, esses documentos ficarão à disposição aqui na Câmara para quem quiser verificá-los. Continua com a resposta das reivindicações? Você pode ler um pouquinho aqui, né? Esse daqui, você pode ler? Esse é só... Respostas às reivindicações de vereadores. Senhor Presidente, em atenção às reivindicações aprovadas pelos senhores vereadores em sessão plenária ordinária desta idilidade, realizada no dia 6 de junho de 2022, as quais foram remetidas a este Executivo através do ofício número 053/2022, de 7 de junho de 2022, para fins de nossas intervenções e em respostas às manifestações seguintes. Documento, indicação, número 017/2020. Vereador interessado, Cleomar Faria Gonçalves e Elta de Paula Garcia. Assunto, requer nomeação no minicampo do povoado Santo Antônio do Viradouro como Nestor Lisboa da Silva. Resposta, a indicação proposta e direcionada a um cidadão merecedor da homenagem, mas, no entanto, temos que aguardar o respectivo desmembramento do imóvel, uma vez que o minicampo está contido em terreno que pertence à Diocese, com sede na cidade de Jales. Documento, requerimento de informação. Vereador interessado, Rui Dias Barbosa. Assunto, requer informações do parque, as obras das praças São José e Jardim Barreto. Não começaram, tendo em vista que os contratos já foram assinados há devido de tempo atrás. Resposta,
Realmente o município já providenciou os atos documentais conforme exigências dos respectivos órgãos e está aguardando a aprovação e liberação dos recursos financeiros pelos mesmos, quando então o município irá emitir as ordens de liberação das obras para serem executadas. Documento, requerimento de informação. Vereador interessado, Rui Dias Barbosa. Assunto, requer informações concretas a respeito do reajuste salarial aos professores da rede pública do município de Meridiano. Pergunta-se por que, qual motivo não houve o reajuste salarial e ainda quando será feito o reajuste salarial. Resposta, o governo federal publicou a portaria do MEC número 67/2022, onde indica o índice de reajuste do piso nacional do magistério em 33,24. Atualmente, o piso salarial concedido pelo governo federal está em R$ 2.884. A remuneração integral do professor do município, considerando os benesses do Estatuto do Magistério, a remuneração menor é de R$ 2.712,18. E a maior é de R$ 4.779,79. Referido reajuste terá reflexo no adicionais recebidos pelos professores, de modo que os reajustes menores serão de R$ 550,80 e os maiores de R$ 970, e que representa um grande reajuste para o município. Os motivos pelos quais a administração municipal ainda não concedeu os reajustes salariais é porque o reajuste do governo federal não ocorreu através de lei, mas de portaria do MEC. Desta forma, não havendo vinculação legal, haveria afronta aos princípios da legalidade e hierarquia das normas, o que tornaria referido reajuste inconstitucional. A Confederação Nacional dos Municípios orienta a não conceder o reajuste, enquanto a situação não esteja juridicamente definida. Esperando, de assim, estando dado as merecidas atenções aos pleitos em questão, aproveitamos do ensejo para consignar a Vossa Excelência e aos demais dignos pares desta legislativo os nossos melhores e renomados sentimentos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Márcia Cristina Adriano de Lima, Prefeita Municipal. Terminada a leitura das reivindicações e devolutiva das denúncias, gostaria de reiterar as palavras da assessora do Legislativo, que, infelizmente, como foi denúncia anônima, não tem como responder diretamente ao denunciante. Então, as respostas das devolutivas estão disponíveis aqui na Câmara. Quem quiser requerer e dar uma relida na resposta, está disponível a essa casa. Dando prosseguimento, peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias inclusas na ordem do dia. Projeto de Lei número 052/2022. Finalidade. Dispõe de abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.280.000, destinado a implementar dotações orçamentárias vigentes da Prefeitura Municipal e das outras providências. Projeto de Lei número 053/2022. Finalidade. Dispõe de abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 550.000, destinado a implementar dotação a ser inserida no orçamento vigente da Prefeitura, para integrar o elenco do Fundo Municipal de Saúde, para atender à manutenção da atenção básica estadual nas despesas de vencimentos e vantagens fixas pessoal, civil, e também despesa variáveis com o pessoal civil e das outras providências.
Projeto de Lei número 054/2022. Finalidade: dispõe de alteração ao dispositivo da Lei número 1441 de 29 de junho de 2022 e das outras providências. Indicação número 020/2022. Autor: Welto de Paula Garcia. Assunto: requer a denominação da rua projetada B, no bairro Residencial Conquista, com o nome do senhor Joel Antônio Bueno. Indicação número 021/2022. Autor: Welto de Paula Garcia. Assunto: requer a denominação qualquer repartição pública, seja prédio ou rua, com o nome do senhor João de Souza, mais conhecido como Farofa. Indicação número 022/2022. Autor: Benedito Franco da Costa, Cleomar Faria Gonçalves, Ismael Aparecido Marçal e Welton de Paula Garcia. Assunto: requer a denominação da rua projetada A no bairro Conquista, ou qualquer repartição pública, seja prédio ou rua, com o nome do senhor Rodrigo Rafael Figueira. Indicação número 023/2022. Autor: Cleomar Faria Gonçalves. Assunto: requer a coleta de lixo, casa por casa, no bairro do Golfo, Santo Antônio do Viradouro. Projeto de Lei número 055/2022. Autora: Juliana Lima de Miranda. Assunto: dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Terminada a leitura, antes de franquear a palavra, gostaria de retornar aqui para a leitura das reivindicações recebidas que faltou para ser lida. Ofício número 065/2022. Documento: indicação número 018/2022. Vereador Rui Dias Barbosa. Assunto: indica a disponibilização de EPIs para os funcionários, principalmente os braçais. Resposta: vamos entrar em contato com alguma empresa ou pessoa especializada no assunto para apresentar descrição detalhada do equipamento de cada modalidade de trabalhador necessita usar para formalizarmos a licitação ou dispensa, se for o caso, para aquisição dos respectivos equipamentos. Documento: indicação número 019/2022. Vereadores Juliana Lima de Miranda. Assunto: indica a realização de um convênio com Clínica Veterinária de Votuporanga. Resposta: agendamos a sugestão apontada e iremos em busca de possibilidade da celebração de convênio articulado pela digna vereadora. Documento: requerimento de informações. Interessado: Juliana Lima de Miranda. Assunto: requer informação do porquê as leis aprovadas e sancionadas de número 1396, de 7 de dezembro de 2021, que dispõe da transmissão ao vivo, via internet, de todas as licitações realizadas no Poder Executivo e Legislativo do município de Meridiano, e lei número 1431, de 26 de maio de 2022, que dispõe sobre a divulgação em seu sítio na internet de informações relativas à remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, função e emprego público, incluindo auxílios, ajudas de custo, gratificações e quaisquer vantagens pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões de maneira individualizada, não estarem sendo cumpridas. Resposta: com referência à transmissão ao vivo, via internet, de todas as licitações realizadas nos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, de que trata a Lei nº 1396, de 7 de dezembro de 2021, esclarecemos que estamos contatando uma empresa habilitada na modalidade para celebrarmos o respectivo contrato,
Com referência à divulgação na internet da remuneração e subsídio recebido por ocupante de cargo, função e emprego público, incluindo auxílios, ajuda de custo, gratificações e quaisquer vantagens pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões, de que trata a Lei nº 1431, de 25 de maio de 2022, esclarecemos que pretendemos fazer a inclusão brevemente, sendo que, para tanto, pretendemos utilizar os métodos disponibilizados pela empresa Fiorilli, que presta assistência técnica ao município. Atenciosamente, Márcia Cristina Adriano de Lima, Prefeita Municipal. Terminada a leitura, eu franqueio a palavra. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas, públicos presentes, público que nos acompanha de casa. Gostaria de fazer uma indicação verbal a respeito da manutenção de uma ponte de madeira que tem na continuação do córrego da Varação, nos fundos do Cavaco de Pau. A palavra continua franqueada. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, público que nos acompanha, eu gostaria de fazer uma indicação verbal sobre a situação da esquina lá que faz a primeira rua da Coab nova do Meridiano E, com a Donato Marcelo Balbo, que tem um buraco ali bem grande e os moradores têm reclamado sobre aquele local. A palavra continua franqueada. Como ninguém mais se manifestou, passaremos à votação das matérias recebidas. Assunto: justificação do projeto de lei número 52/2022. Senhor presidente, senhores vereadores, juntamente com a apresentação dos nossos cumprimentos, estamos enviando a esta colegiada da Câmara Municipal para ser apreciado e deliberado pelos nobres vereadores. O projeto de lei dispondo de abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.280.000 para implementar dotações do orçamento vigente. Ressaltamos que o crédito, ora pleiteado, tem o propósito de dar garantia financeira em dotações orçamentárias que se apresentam com insuficiência de recursos para atender os compromissos com despesas que são alçadas das seguintes unidades: encargos gerais do município, precatórios judiciais, diretoria administrativa, despesa de exercícios anteriores e setor do meio ambiente, material de consumo para a manutenção do FUDEMA. Informamos que, para dar cobertura do valor do crédito suplementar, na forma prevista no presente projeto de lei, estamos utilizando a modalidade de superávit financeiro de exercício anterior, conforme demonstrativo de cálculo expedido pelo setor contábil da Prefeitura, que segue em anexo. Certo que o presente projeto de lei receberá devida aprovação, pelo que antecipadamente agradecemos e aproveitamos do ensejo para consignar a vossas excelências e aos demais dignos pares desta fidelidade os nossos melhores sentimentos de autoestima e distinta consideração. Dispõe de abertura de um crédito adicional suplementar e das outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.280.000.
destinado a implementar as seguintes dotações do orçamento vigente: encargos gerais do município, precatórios judiciais, sentenças judiciais, 1.200.000. Diretoria administrativa, manutenção de serviços administrativos, despesas de exercícios anteriores, 76.000. Setor do meio ambiente, manutenção do Fundema. Material de consumo, R$4.000. Total, 1.280.000. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo 1º da presente lei correrá por conta de superávit financeiro do exercício anterior, conforme demonstrativo contábil apresentado pelo setor contábil da Prefeitura Municipal, 1.280.000. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Meridiano 5 de agosto de 2022, Márcia Cristina Adriano de Lima, Prefeita Municipal. Terminada a leitura, eu franqueio a palavra. Como ninguém se manifestou, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se manifeste levantando. Foi aprovado por todos. Assunto: justificação sobre o projeto de lei número 053/2022. Senhor presidente, senhores vereadores, juntamente com a apresentação dos nossos cumprimentos de estilo, estamos enviando a essa colenda da Câmara Municipal para ser apreciado e deliberado pelos nobres vereadores o projeto de lei dispondo de uma abertura de um crédito adicional especial no valor de R$550.000 para implementar dotação a ser inserida no orçamento vigente, para integrar o elenco do Fundo Municipal de Saúde, para atender à manutenção da atenção básica estadual, nas despesas de vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, e também despesas variáveis com pessoa civil. Informamos que, para dar cobertura do valor do crédito suplementar, na forma prevista no presente projeto de lei, estamos utilizando a modalidade do excesso de arrecadação, inclusive com liberação do produto originário da emenda parlamentar estadual que reforça o excesso de arrecadação, conforme demonstrativo de cálculo expedido pelo setor contábil da Prefeitura, que segue anexo. Certo que o presente projeto de lei receberá a devida aprovação, pelo que ansiosamente agradecemos, aproveitamos do ensejo para consignar a vossas excelências e aos demais dignos pares desta idealidade os nossos melhores sentimentos de autoestima e distinta consideração. Dispõe de abertura de um crédito adicional especial e das outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de um crédito adicional especial no valor de R$550.000, destinado a implementar a seguinte dotação do orçamento vigente, a saber: Fundo Municipal de Saúde, manutenção da atenção básica estadual, vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil, R$520.000. Atenção básica estadual, despesas variáveis, pessoa civil, R$30.000. Atenção básica estadual, R$550.000. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo 1º da presente lei correrá por conta de excesso de arrecadação, de acordo com a tendência do exercício, inclusive de produto originária de emenda parlamentar estadual, conforme demonstrativo de cálculo expedido pelo setor contábil da Prefeitura Municipal, que segue em anexo, R$550.000. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Meridiano 8 de agosto de 2022, Márcia Cristina Adriano de Lima, Prefeita Municipal. Terminada a leitura, eu franqueio a palavra. Como ninguém se manifestou, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se manifeste levantando. Foi aprovado por todos. Assunto: justificação do projeto de lei 054/2022. Senhor presidente e senhores vereadores, juntamente com a
apresentação dos nossos cumprimentos de estilo, estamos enviando a essa colinha da Câmara Municipal para ser apreciado e deliberado pelos nobres vereadores o projeto de lei dispondo de alteração do dispositivo da Lei número 1441, de 29 de junho de 2022, a qual dispõe da criação do Conselho Municipal do Bem-Estar dos Animais, Conbeia, e da criação do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, Funbeia, e da providências correlatas. As alterações de que trata a presente propositura são as seguintes: a. Alterar a quantidade de membros que integram os representantes do Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, passando de 9 para 11 integrantes titulares, igual quantidade de suplentes. B. Passando de 4 para 6 os representantes da sociedade civil, de que trata o item 2, ficando os subsistentes assim constituídos. 2. Representantes de clínicas veterinárias situadas no município a serem indicadas pelas entidades de proteção animal. 1. Representante de Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e 3 representantes da SPAMI, Sociedade Protetora de Animais, com igual quantidade de suplentes. A presente iniciativa visa dar atendimento às pessoas que lideram o movimento para implantação de um órgão que venha cuidar de animais, principalmente cães e gatos, no município, implementando um número maior de participantes atuantes para ser disponibilizada a abrangência mais ampla de atendimento de animais com melhor desenvolvimento do respectivo trabalho dos profissionais e auxiliares perante a causa em questão. Certo que o presente projeto de lei receberá devida aprovação, pelo que ansiosamente agradecemos e aproveitamos do ensejo, para que consignar a vossas excelências e aos demais dignos pares dessa idilidade os nossos melhores sentimentos de autoestima e distinta consideração. Dispõe da alteração do dispositivo da Lei número 1441, de 29 de junho de 2022 e das outras providências. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei número 1441, de 29 de julho de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O Conbeia é um órgão paritário e será composto de 11 membros titulares, igualmente números de suplentes, assim distribuídos. Artigo 2º. O item 2 do artigo 3º da Lei 1441, de 29 de junho de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação. 2. 6 representantes da sociedade civil. Artigo 3º. O inciso C do item 2 do artigo 3º da Lei 1441, de 29 de junho de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação. A e B. C. 3 representantes da SPAMI. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Meridiano 10 de agosto de 2022, Márcia Cristina Adriano de Lima, Prefeita Municipal. Terminada a leitura, eu franqueio a palavra. Gostaria de parabenizar pelo projeto e também de ressaltar que temos aqui 2 representantes também da SPAMI aqui presente, não estava programado, mas está aqui a Elza, a Jéssica, a doutora Juliana também, que é uma defensora da causa animal da SPAMI. Lembro também que todo dia eu estou aqui de manhã e sempre vejo a Elza aí colocando ração, colocando água, todo santo dia. Então, é uma pessoa dedicada aí à causa animal e tem meus parabéns a isso.
Terminada, ninguém mais se manifestou, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se manifeste levantando. Foi aprovado por todos. Projeto de Lei número 055/2022. Autora: Juliana Lima de Miranda. Assunto: dispõe sobre o procedimento para instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Projeto de Lei número 055/2022. Dispõe sobre o procedimento para instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1º. O procedimento para a instalação no município de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, cadastrados, autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, fica disciplinado por esta lei. Parágrafo único. Não estão sujeitas às prescrições previstas nesta lei as infraestruturas para transporte de radares militares e civis, com propósito de defesa ou controle de tráfego aéreo, cujo funcionamento deverá obedecer à regulamentação própria. Artigo 2º. Para os fins de aplicação dessa lei, nos termos da legislação federal vigente, observam-se as seguintes definições. Inciso 1º. Estação transmissora de radiocomunicações ETR, conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de comunicação, incluindo seus acessórios e periféricos, que emitem radiofrequência, possibilitando a prestação de serviços de telecomunicações. Inciso 2º. Estação transmissora de radiocomunicação móvel, ETR móvel, conjunto de instalações que comporta equipamentos de radiofrequência destinado à transmissão de sinais de telecomunicações de caráter transitório. Inciso 3º. Estação transmissora de radiocomunicação de pequeno porte, ETR de pequeno porte, conjunto de equipamentos de radiofrequência destinado a prover ou aumentar a cobertura ou capacidade de tráfego de transmissão de sinais de telecomunicações para a cobertura de determinada área, apresentando dimensões físicas reduzidas e que seja apto a atender aos critérios de baixo impacto visual, assim considerados aqueles que observam os requisitos definidos no artigo 15 do Decreto Federal número 10.480, de 1º de setembro de 2020. Inciso 4º. Infraestrutura de suporte. Meios físicos fixos utilizados para dar suporte à instalação de redes de telecomunicação, entre os quais postes, torres, mastros, armários, estruturas de superfície e estruturas suspensas. Inciso 5º. Detentora, pessoa física ou jurídica que detém, administra ou controla direta ou indiretamente uma infraestrutura de suporte. Inciso 6º. Prestadora, pessoa jurídica que detém concessão, permissão ou autorização para exploração de serviços de telecomunicação. Inciso 7. Torre, infraestrutura vertical, transversal, triangular ou quadrada, treliçada, que pode ser do tipo autossuportada ou estaiada. Inciso 8. Poste, infraestrutura vertical, cônica ou autossuportada, de concreto ou constituída por chapas de aço, instalada para suportar equipamento de telecomunicação. Inciso 9. Posto de energia ou iluminação, infraestrutura de madeira, cimento, ferro ou aço destinada a sustentar linhas de transmissão de energia elétrica e iluminação pública, que pode suportar também os equipamentos de telecomunicações. Inciso 10. Antena, dispositivo para irradiar ou capturar ondas eletromagnéticas no espaço. Inciso 11º. Instalação externa, instalação em locais não confinados, tais como torres, postes, topo de edificações, fachadas, caixas d'água, etc. Inciso 12. Instalação interna, instalações em locais internos, tais como no interior de edificações, túneis, shopping centers, aeroportos, estádios, etc. Artigo 3º. A aplicação dos dispositivos desta lei rege-se pelos seguintes princípios. Inciso 1º. O Sistema Nacional de Telecomunicações compõe-se de bens e serviços de utilidade pública e de relevante interesse social. Inciso 2º.
A regulamentação e a fiscalização de aspectos técnicos da rede de serviços de telecomunicação é competência exclusiva da União, sendo vedados aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal impor condicionamentos que possam afetar a seleção de tecnologia, a topologia das redes e a qualidade dos serviços prestados. Inciso 3º. A atuação do município não deve comprometer as condições e os prazos impostos ou contratados pela União em relação a qualquer serviço de telecomunicação de interesse coletivo. Artigo 4º. As infraestruturas de suporte para a estação transmissora da Rede de Comunicação ETR, ERT móvel e ETR de pequeno porte ficam enquadradas na categoria de equipamento urbano e são consideradas bens de utilidade pública e relevante interesse social, conforme disposto na Lei Federal nº 3.116 de 2015, Lei Geral de Antenas, podendo ser implantadas em todas as zonas ou categorias de uso, desde que atendam exclusivamente ao disposto nesta lei, além de observar aos gabaritos de altura estabelecidos nas portarias DCA, número 145, número 146, DGCEA, de 3 de agosto de 2020, do Comando Aeronáutico ou outra que vier a substituí-la. Em bens privados é permitida a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora rádio comunicação ETR, ETR móvel, ETR de pequeno porte, mediante a devida autorização de proprietário do imóvel ou quando não for possível de possuidor do imóvel. Nos bens públicos de todos os tipos é permitida a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de rádio comunicação ETR, ETR móvel, ETR de pequeno porte, mediante permissão de uso de concessão de direito real de uso, que será outorgada pela competente, da qual deverão constar cláusulas convencionais e atendimento aos parâmetros de ocupação aos bens públicos. Senhor presidente, esse projeto ele é demasiadamente extenso e como ele já ficou aqui na casa por vários dias, já foi analisado pelas comissões e ele será publicado, então eu recomendo ao senhor que dispense a leitura completa do projeto, haja visto que a gente já leu a mensagem dele e já leu os principais dispositivos de lei. Sim, aceito. Terminada a leitura, eu franqueio a palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, as pessoas que estão aqui presentes, acompanhando a sessão, os policiais militares. Só para esclarecer a respeito desse projeto, esse projeto nada mais é do que ele visa desburocratizar e padronizar a legislação municipal em concordância com a lei nacional que já foi aprovada para acelerar a instalação da tecnologia 5G no município. Inclusive, quem entrou em contato comigo foi a própria Anatel. E isso vai ser preciso fazer em todos os municípios. A título de informação, a tecnologia 5G, para quem não sabe, ela tem velocidade para baixar informações 100 vezes mais rápidas do que a tecnologia 4G. E para que ela possa se disseminar pelo país, cada município precisa padronizar. Então, o nosso município ele vai ser um dos pioneiros, porque no Brasil, somente 152 cidades já padronizaram, que já aprovaram essa lei, que representa 2%, e no estado de São Paulo, apenas 23 municípios, dos 645 municípios que temos no estado de São Paulo, que representa 3,5% das cidades. Então, o incentivo à conectividade, ela é de extrema importância também para o desenvolvimento econômico, está diretamente ligado ao crescimento econômico, então eu conto com o apoio de vocês para a aprovação desse projeto. E é isso, obrigada. A palavra continua franqueada. Gostaria de parabenizar a nobre vereadora pela apresentação do projeto e que sempre vem apresentando projetos importantes para o nosso município. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário se manifeste levantando. Foi aprovada por todos. Indicação número 20/2022. Autor: Welton de Paula Garcia. Assunto:
requer a denominação da rua projetada B no bairro residencial Conquista com o nome do senhor Joel Antônio Bueno. Indicação número 020/2022. O Elton de Paula Garcia, vereador com assento nessa Casa de Lei, no uso das suas atribuições, vem, através da presente, indicar à prefeita Márcia Cristina Adriano de Lima a denominação da rua projetada B no bairro residencial Conquista com o nome do senhor Joel Antônio Bueno. Justificativa. O homenageado é um exemplo de munícipe, onde, ao longo de toda a sua vida, contribuiu para o desenvolvimento e história do local. Chegou em Meridiano no ano de 1957, trabalhou como diarista rural até possuir uma propriedade nas proximidades da Jacilândia. Assim sendo, temos o maior orgulho dele e consideramos justo e merecido concedermos esta homenagem. Meridiano, 12 de agosto de 2022, o Elton de Paula Garcia, vereador. Terminada a leitura, franqueia a palavra. Gostaria de agradecer a presença da família que está aqui presente. Estou fazendo uma simples homenagem à família, fazendo essa indicação, e agora depende do Poder Executivo a estar executando esse tal pedido. E também lembrando que temos muitos nomes também importantes no nosso município, que a gente vai estar aqui fazendo as indicações futuras. Até o vereador Alexandre me fez um pedido e vamos acrescentar aí ao decorrer das sessões. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário se manifeste levantando. Foi aprovada por todos. Indicação número 021/2022. O Elton de Paula Garcia, vereador com assento nessa Casa de Leis, no uso de suas atribuições, vem, através da presente, indicar à senhora Márcia Cristina Adriano de Lima a denominação da repartição pública, seja prédio ou rua, com o nome do senhor João de Souza, mais conhecido como Farofa. Justificativa. O homenageado é um exemplo de munícipe, onde, ao longo de toda a sua vida, contribuiu para o desenvolvimento e história do local. Assim sendo, temos o maior orgulho dele e consideramos justo e merecido concedermos essa homenagem. Meridiano, 12 de agosto de 2022, o Elton de Paula Garcia, vereador. Terminada a leitura, franqueia a palavra. Como ninguém se manifestou, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se manifeste levantando. Foi aprovado por todos. Indicação número 022 de 2022. Benedito Franco da Costa, Cleomar Faria Gonçalves, Ismael Aparecido Marçal e o Elton de Paula Garcia, vereadores com assento nessa Casa de Leis, no uso de suas atribuições, vem, através da presente, indicar à prefeita Márcia Cristina Adriano de Lima a denominação da rua projetada A no bairro Conquista ou qualquer repartição pública, seja prédio ou rua, com o nome do senhor Rodrigo Rafael Figueira. Justificativa. O homenageado é um exemplo de munícipe, onde, ao longo de toda a sua vida, trabalhou para o desenvolvimento do município. Trabalhou na Prefeitura Municipal de Meridiano como motorista de ônibus e controlador de frota, realizando seu trabalho com muita dedicação, sendo um exemplo de funcionário e queridos por todos. Assim sendo, temos o maior orgulho dele e consideramos justo e merecido concedermos essa homenagem. Meridiano, 12 de agosto de 2022, Benedito Franco da Costa, vereador, Cleomar Faria Gonçalves, vereador, Ismael Aparecido Marçal, vereador, o Elton de Paula Garcia, vereador. Terminada a leitura, eu franqueio a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadora, pessoal aqui presente na casa hoje, agradecer a presença da nossa Polícia Militar e todos que nos acompanham através das redes sociais. A gente fica muito feliz quando a gente vê um munícipe quando vai embora, né? Vamos falar dessa forma. E essa pessoa fez parte do desenvolvimento do município. Temos hoje, né, três nomes a ser lembrados, né? O senhor Joel, né, Bueno, o senhor João de Souza, né? E o meu irmão,
também foi uma pessoa que trabalhou por um grande tempo na prefeitura, trabalhou nas fábricas da cidade e, ao seu modo, também contribuiu, como os demais contribuíram com o município. E saber que foi uma pessoa também, foram pessoas, né, não só o meu irmão, mas como todos que aqui são homenageados na noite de hoje, pessoas que colaboraram com o desenvolvimento da nossa cidade. E acho que, como o presidente disse agora, tem muitas pessoas que também têm que ser lembradas, pessoas que passaram e deixaram a sua marca no município. Então, para mim, tendo hoje o nome do meu irmão, aqui pelos nossos vereadores, com certeza, né, é a indicação de todos, que essa justa homenagem, para mim é um motivo de muita alegria e nos conforta, de certa forma, quando a gente tem uma perda dessa natureza, né, na família, saber que o teu ente querido ele está sendo lembrado do município. Então, eu agradeço essa casa, agradeço aos 9 vereadores, né, de um modo geral, e que o município, né, não atenda não só do meu irmão, como os demais, que possa, em alguma repartição do município, né, dar essa justa homenagem, essa justa lembrança. Então, fica aqui desde já o meu carinho e meu agradecimento em nome de todos os meus familiares. A palavra continua franqueada. Gostaria de agradecer por estar fazendo parte desta homenagem, né, ao familiar, nosso vereador. A gente sempre preza em homenagear a pessoa em vida, a gente ter o carinho, né, ver que a gente tem o carinho com a pessoa, mas a gente, dessa forma, tentar relembrá-lo aqui com o nome em alguma repartição pública. Como ninguém mais se manifestou, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se manifeste levantando. Foi aprovado por todos. Indicação número 023/2022. Cleomar Faria Gonçalves, vereador com assento nessa Casa de Leis, no uso de suas atribuições, vem, através do presente, indicar à senhora Márcia Cristina Adriano de Lima a coleta do lixo casa por casa no bairro Golfo, Santo Antônio do Viradouro. Justificativa. Os moradores do Golfo precisam carregar o lixo até o ponto de coleta, o que é demasiadamente desconfortável. Além disso, eles fazem o pagamento dos impostos igualmente aos moradores da cidade. Portanto, não há razão para serem tratados de forma diferente. Meridiano, 12 de agosto de 2022, Cleomar Faria Gonçalves, vereador. Terminada a leitura, franquear a palavra. Como ninguém mais se manifestou, queria colocar uma emenda aí na indicação do vereador. Recentemente a gente aprovou um projeto da coleta seletiva e quem sabe também lá no Golfo seja colocado também um container, né, de coleta seletiva para a gente reaproveitar e dar um destino correto a esse lixo. Como ninguém mais se manifestou, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se manifeste levantando. Foi aprovado por todos. Passamos agora para a indicação verbal do vereador Rui sobre a manutenção da ponte de madeira. A palavra está franqueada. Boa noite a todos novamente. A respeito dessa ponte de madeira aí, acho que muitos conhecem ali. Essa semana alguns sitiantes me procuraram para estar solicitando um apoio a respeito da ponte. Tem até um vídeo aqui, depois vou estar encaminhando para os responsáveis. A ponte está bastante precária, bastante madeira quebradas. É trajeto só de sitiante mesmo. Porém, se precisar passar uma carreta com trator, alguma coisa do tipo, eles já não conseguem passar lá. Acredito que apenas com madeira aí consiga fazer a recuperação. Tenho certeza que o Poder Executivo vai estar atendendo esse pedido também. A palavra continua franqueada. Vou falar.
palavra continua franqueada. Como ninguém mais se manifestou, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se manifeste levantando. Foi aprovada por todos. Coloco agora em discussão a indicação do vereador Edivan sobre a rua. Preciso depois pegar certinho, mas a palavra está franqueada. Senhor presidente, nobres colegas, eu coloco em discussão o reparo, né, na rua. Ela é a rua, senhor presidente, é a rua Antônio Salvione com a Donato Marcelo Balbo, é a esquina. A Donato Marcelo Balbo já foi motivo de várias indicações aqui dessa casa. Eu acredito que, né, necessita ali uma atenção especial do executivo, né, nessa rua, e uma atenção especial nessa esquina, porque, segundo os moradores que me abordaram na rua, já foram feitos alguns reparos ali, já levou a massa asfáltica, já tentaram tapar de diversas formas, e até agora nada foi resolvido. Inclusive hoje, eu passei por lá, passei por essa rua, e é possível você ver, fica uma poça gigante ali de água, e nem choveu esses dias, né? Então a própria água das calçadas que desce, né, da limpeza, para por ali. E ali é uma rua muito movimentada, é uma rua que é o principal acesso para o conjunto habitacional Meridiano E. Então eu acredito que mereceria ali uma atenção emergencial e de imediato, né, para que já seja resolvido essa situação e os moradores daquela região possam passar ali com mais tranquilidade. A palavra continua franqueada. Só gostaria de pontuar, senhor Edivan, como foi verbal, então eu não consigo agora pegar o projeto de lei que a gente aprovou, até foi uma emenda do Carlão Pignatari, algo mais ou para menos de R$500 mil, que vai ser feito ali, aquela água pluvial, e eu cobrei também pessoalmente lá, e foi dada essa explicação que está em licitação para fazer esse serviço até lá embaixo, porque também na esquina de baixo lá teve problema também, colocaram um concreto, mas lá em cima é bem o principal. Então vai ser feito ali a galeria, um valor estimado de R$500 mil, através de uma emenda de um deputado que a gente aprovou aqui nessa casa. Como ninguém mais se manifestou, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se manifeste levantando. Foi aprovado por todos. Esgotada todas as matérias da sessão dessa data, franqueia a palavra para explicações pessoais. Senhor presidente, nobres colegas, eu tenho 3 assuntos que eu gostaria de abordar em relação à nossa sessão de hoje, e ela vai de encontro às respostas que nós recebemos do Executivo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a sua atenção, senhor presidente, por ter reivindicado lá, foi uma solicitação minha na última sessão, para que viesse as respostas que a gente não estava recebendo. Primeiro ponto que eu gostaria de abordar é em relação às denúncias que nós recebemos aqui sobre a questão ali dos médicos. E eu achei interessante nós recebermos aí a lista e o horário dos médicos, e gostaria de ver se não existe uma forma, acredito que o Executivo podia pensar, no passado, se eu não me engano, na gestão do Aristeu, ele colocou uma placa bem grande lá com os horários dos médicos, até foi uma indicação, foi uma lei que, foi
o Ministério Público solicitou que fosse colocado, eu acredito que aquilo lá precisa ser atualizado. Eu passei pelo médico outro dia, ainda o nome dos médicos lá ainda são os médicos antigos. Então, que essa lista que eles passaram para nós hoje fosse fixada de maneira ampla e maior, para que todo mundo tivesse acesso. E assim, quando todo mundo tem acesso, tem facilidade para cobrar. E a pessoa que falou que chegou lá às 7 horas e não tinha médico, eu acredito que ela não estava mentindo, né? Então, se tem médico desde as 7 da manhã, então o médico tem que estar ali às 7 da manhã. Pelo menos é isso, na iniciativa privada é isso que acontece. Se é 7 horas, nós temos que estar lá às 7 horas. Eu cumpro o meu horário, eu mesmo como gerente lá na fábrica, eu passo o meu cartão lá às 7 horas da manhã. E eu passo o cartão, eu não vou tomar café, eu vou trabalhar. Eu tomo café antes, entendeu? Então, 7 horas, se é 7 horas, 7 horas tem que começar a trabalhar. Então, é mais fácil para que a gente possa, nós, vereadores, que somos um órgão fiscalizador, fiscalizar isso de maneira ampla, e os moradores, os munícipes, também, que é um órgão fiscalizador, também fiscalizar. O outro ponto que eu gostaria de destacar é sobre a resposta, sobre o salário dos professores. Eu confesso que me desapontei com a resposta do Executivo. Por quê? Se nós pensarmos todas as reuniões que nós já tivemos aqui dentro desta casa, se nós pensarmos todas as discussões que a gente já levantou, eles falaram que iam resolver. E se a gente for ler a resposta hoje que foi dada, até se quiser lê-la novamente, pelo menos eu entendi que não vai fazer. Porque não está, porque a lei que foi feita não é uma lei, porque é um decreto, uma portaria. Não foi isso que eles vêm falando para nós desde março, quando começou as tratativas em relação ao salário dos professores. Ou eu estou enganado. Se eu estiver enganado, peço para que os nobres me corrijam. Mas pelo menos as reuniões que nós tivemos aqui, todas elas foram faladas que iriam resolver. E nunca falaram que não ia fazer. Inclusive, até destaquei aqui, foi contratada uma empresa esse mês passado para avaliar os olerites dos professores. Então a resposta não tem nada a ver com a própria ação do Executivo. Eu, de verdade, ou eu estou ficando doido, ou alguém que, não sei. Eles falam sobre a questão de lei. Nós aprovamos aqui a lei de número 205, a lei complementar, e no artigo 1º diz assim, no final do artigo 1º, com ressalva aos profissionais do magistério cujo ajuste será adequado ao piso salarial nacional. Hoje, o professor, o profissional do magistério, que trabalha para o Estado e que trabalha para o governo federal, eles já recebem o piso ajustado. Então, eu não entendi, de verdade, eu ainda não entendi, não engoli, né, vamos dizer assim. Eu acredito que foram infelizes na resposta. Uma outra coisa que me deixa... Aí depois vai falar que nós, os vereadores, estão com perseguição política, que os vereadores estão atrapalhando, que eu de verdade, eu devo estar no lugar errado, só pode. Ou estão fazendo errado, ou eu estou no lugar errado. Por quê? A lei de número 1431, que nós aqui elaboramos, que nós aqui votamos, que o Executivo sancionou, que o Executivo promulgou, ela diz no seu artigo 5º que a lei entra em vigor a partir da data da sua publicação. E ela foi publicada dia 26/5/2022. Aí nós recebemos aqui a resposta sobre essa lei, que é sobre a divulgação dos valores pagos aos servidores municipais. Aí ela diz para nós que eles ainda estão vendo. Eles falam que vai verificar com a Fiorilli. A Fiorilli é o mesmo sistema que nós utilizamos aqui na Câmara. Os senhores bem sabem. É o mesmo sistema. E só precisou do nosso servidor aqui apertar um botão.
Ele apertou um botão e os salários estão disponíveis no site. Se vocês quiserem entrar na Câmara Municipal e lá na parte de prestação de conta, vocês vão ver o salário meu, o salário dos nobres vereadores, o salário dos servidores, está lá disponível, apertando apenas um botão. Então, será que está faltando um pessoal, uma pessoa, para apertar esse botão desde o mês 5? 3 meses já para apertar um botão, não consegue, vai ter que chamar a empresa para vir aí. Caramba, já fazem 3 meses. Não deu tempo da Fiorilli vir aí ainda, não ligaram. Se precisar, me dá um contato que eu ligo e chamo eles para vir. Agora, o que é lei, já foi apontado pelo Tribunal de Contas. Está esperando o quê? Está esperando nós, está esperando eu, ir lá no Ministério Público, mover uma ação para abrir. Se precisar fazer isso, eu quero deixar claro que eu vou. E eu vou colocar meu nome. Eu estou movendo uma ação contra o Executivo para que seja aberto esse salário. Ah, mas por que você quer saber? Outro dia eu queria saber e não me responderam. Então, se o meio é esse, então vamos para o meio que precisa ser feito. Eu não sei o que tem que esconder. Se tem alguma coisa a esconder, só pode, porque se é um botão que você tem que apertar para liberar e não libera, então lamento, é o que eu falo, eu devo estar no lugar errado. A palavra continua franqueada. Senhor presidente, nobres colegas, quero aqui parabenizar, Divan, pela sua atitude em defesa dos professores, do servidor, está de parabéns, tá? E também quero deixar minha condolência à família da Dona Maria Diogo de Faria, que hoje foi morar com Deus. Que Deus nos tenha ela lá, em bom lugar. A palavra continua franqueada. Senhor presidente, eu gostaria apenas de reiterar as palavras do nobre vereador Divan a respeito da resposta que o requerimento foi feito em meu nome. Inclusive no texto aqui do requerimento citava a respeito de respostas concretas, né? E a resposta ficou claro que não está clara e nem concreto, pelo menos por meu entendimento, acredito pelo entendimento do nobre vereador também. E assim, acredito que o nobre vereador já falou o que deveria ser falado a respeito, mas nós vamos continuar acompanhando. Tem a questão agora dessa empresa contratada que está fazendo todo esse levantamento. Acredito que as professoras merecem essa resposta, elas têm nos procurado, e mais do que nossa obrigação é dar essa resposta para elas. Então, nós estamos aqui pedindo que seja resolvido o quanto antes isso, né? Deixou parecer aqui que realmente não vai ter esse reajuste, né? Quando fala que não tem uma lei federal sobre isso, apenas uma portaria, que estaria ferindo a legalidade. Então, e não é realmente aquilo que foi falado nas reuniões, aquilo que foi passado, inclusive contratando essa empresa num valor até razoável aí para fazer esse levantamento. Então, nós estaremos acompanhando e buscando resposta para a classe, para as professoras que têm nos procurado. Isso, por 12 meses, né? Então, acredito que vai dar tempo aí de ter uma resposta concreta. A palavra continua franqueada. Senhor presidente, nobres vereadores, pessoal que nos acompanha através das redes, por presente. Eu queria parabenizar todos os vereadores pelas indicações do projeto aí na noite de hoje e agradecer mais uma vez aí a homenagem, não só ao meu irmão, como
Sou João Bueno e sou Joel Bueno e sou João de Souza. Essas justas homenagens. Agradecer aos vereadores pelas aprovações. Eu queria parabenizar também o setor social, em nome da Alessandra, todos os profissionais, que, né, hoje tivemos lá alguns vereadores, que se iniciou bons cursos profissionalizantes lá no Parque do Povo, onde vai ajudar muitas pessoas, né, com vários cursos diferentes, né, senhor presidente? E o local foi muito bem projetado, uma estrutura fantástica. Então, são vários cursos que vai agregar e ajudar muito a população. Então, eu queria até parabenizar a administração, em nome da Alessandra Social, todos aqueles funcionários que se dedicam para que isso aconteça. O Divan, o vereador Rui, falaram sobre o piso dos professores. Eu também acreditei que não ficou muito claro. Eu não sei se vocês têm a mesma ideia, mas eu pretendo ir à prefeitura, talvez no dia de amanhã ainda, para que a gente possa obter umas resposta mais clara, porque a gente sabe que foi contratada uma empresa para ver sobre os olerite, né, para as discriminações desse olerite que não são claras, né, é um pedido dos próprios professores, e para que seja esclarecido principalmente essa parte desse piso salarial. Para a gente, como você disse, a gente é muito procurado, né, pelos professores, né, que lutam aí, né, pelos seus direitos, e também a gente também quer entender a posição do município também, que tem seus deveres e obrigações sobre a legalidade de qualquer coisa a ser feita, para que tenhamos uma resposta mais clara. E eu queria também parabenizar a nossa colaboradora Grazi, né, que está fazendo aniversário no dia de hoje, agradecer todo o seu trabalho que é feito aqui nessa casa, né, e parabenizar aqui. Deus te abençoe sempre, que você possa continuar aí, né, proporcionando esse trabalho maravilhoso que você faz, que você tenha tudo de bom na sua vida. E é isso aí, só queria agradecer a todos, agradecer à Polícia Militar mais uma vez, que se faz presente na nossa casa hoje, esteja aí convidado sempre para participar com a gente. Para a gente é um motivo de muita alegria. Obrigado, boa noite a todos. A palavra continua franqueada. Gostaria de pedir permissão ao senhor vice-presidente, aos novos vereadores, para fazer o uso da palavra da mesa, para não estender. Hoje estamos celebrando a vida da nossa colaboradora, né, Grazi, que é nossa tradutora e intérprete de Libras. E hoje também nossos sentimentos de pesar à família da dona Maria Diogo da Silva, que não foi proposital, mas na data de ontem, eu, o vereador Ditinho, o vereador Cleomar, entregamos à família uma moção de aplauso que foi aprovada no ano passado, e esse ano conseguimos confeccionar a homenagem a ela e também aos demais moradores antigos lá do povoado. Infelizmente, hoje ela foi morar com Deus, e gostaria de ser bem exato, dona Maria foi servidora geral do nosso município, desde 30 de 10 de 1989 a 8 de 6 de 2003. Então, ela foi servidora aí por mais de 13 anos em nosso município. E presto aí a minha homenagem a toda a sua família, que deixa aí 12 filhos, né, netos, bisnetos, e era nossa moradora do povoado. Também gostaria de, para não estender muito, na sessão passada deixei passar um elogio que foi feito, digo até que foi para essa casa, mas foi denominada para mim, até falaram que eu que tinha propositado isso, e acabei deixando passar, e não pode deixar de passar um elogio desse, porque engrandece essa Casa de Leis, nossos vereadores. Acredito que essa casa é respeitada e há muito tempo não vem recebendo muitos elogios, né? Porque eu pessoalmente tenho o prazer de andar na cidade e falar que eu sou vereador, mesmo com críticas, com acusações,
a gente sofre, né, certos tipos de falas agressivas e ficamos contentes quando somos elogiados. Também deixei passar, quero agradecer também ao nobre colega vereador Edivan, que fez um elogio através de um aplicativo WhatsApp. Fiquei muito contente, confesso que o Amarildo viu aqui e fiquei emocionado, porque independente das advergências, a gente aqui é ser humano e cada um tem a sua opinião. Então agradeço, não vou ler, mas agradeço de coração o elogio que Vossa Excelência fez para mim. Infelizmente também não consigo responder o elogio que recebi, porque foi anônimo. E ressalto também que na sessão uma vez falei que só aceitaria denúncia nominal, e nem sentei na cadeira e recebi uma denúncia nominal, respondi o denunciante. Infelizmente, a gente sofre consequências, como eu havia dito no dia da sessão que teve a votação, que a cadeira de presidente, a cadeira de prefeito tem os pesos, e a gente paga por esses pesos. Não culpo os nobres vereadores, mas tudo tem um preço, e a gente acaba ficando aí às vezes meio abalado. Peço desculpa à população, que ninguém é perfeito, mas estou aqui à disposição. Sou o que venho aqui todo dia cedo, faço questão de estar aqui todo dia cedo, passo na prefeitura, em todas as salas, falo bom dia para todo mundo e gosto de passar nos setores. Não consigo passar em todos, porque são muitos, mas tenho o prazer de dizer que sou vereador e quero trabalhar cada vez mais pelo município, pelo Santo Antônio do Viradouro e toda a zona rural. Nada mais, esgotada todas as matérias, declaro encerrada a sessão, determino a lavratura da respectiva ata, no qual o lide, se aprovado em sessão subsequente, vai devidamente assinada pelo primeiro e segundo secretário. Comunico que a próxima sessão será no dia 5 de setembro de 2022. Sem mais, declaro encerrada a sessão.